Você já aprendeu como permitir que o usuário tome decisões através de opções e ações. Agora, vamos capturar dados do usuário. Para isso, a gente vai usar o bloco do tipo input de dados. Um novo grupo chamado orçamento, onde o usuário vai poder enviar informações e o Van Gogh vai fornecer um orçamento para desenhar ou pintar uma tela sobre encomenda. Vamos criar aqui um novo bloco de texto, regras orçamento. Eu já tenho aqui um definido. Você está interessado em uma obra customizada? Saiba que só aceito encomendas se você concordar com algumas regras. Nova mensagem de texto. Nesse caso não é texto, nesse caso então um input de dados ou um nome em inglês, em Fred, é data input. Esse campo data input se chama tema. Nós vamos perguntar qual o tema para a sua pintura. E aqui entra um outro conceito. Lembra que você viu esse campo de texto que é permitido colocar atributos dentro dele. Então você consegue colocar um dado dinâmico junto de conteúdo estático. Agora nós vamos salvar essa resposta do campo de input de dados num atributo. Mas você não vai fazer por campo de edição de texto, você vai selecionar um atributo no campo de seleção de atributos. Então, por exemplo, salvar a resposta no atributo, e nós vamos criar um atributo para isso. Você vai clicar nesse sinal de mais aqui, no campo salvar a resposta no atributo, e vamos colocar o nome orçamento tema. Então está aqui, foi criado um atributo. Como o formato de dados que nós vamos aceitar do usuário é texto, porque a gente quer que o usuário digite qual o tema para a pintura. Então, salvou. Vamos criar um novo campo de input. Nesse caso, qual o seu e-mail? Nome é e-mail. Vamos criar aqui um novo atributo, orçamento e-mail. O que o usuário digitar aqui como e-mail dele vai ser salvo nesse atributo chamado orçamento e-mail. E daí você pode usar esse atributo onde você quiser, enviar para uma API, colocar dentro de uma outra mensagem, assim sucessivamente. Como qualquer atributo, você pode usar basicamente qualquer lugar do Fred. E o formato, nesse caso, é e-mail. Ao você escolher e-mail, o Fred vai validar o que o usuário digitou se é um e-mail válido, e também no Facebook Messenger vai aparecer um botão com o e-mail do usuário pré-preenchido. Isso é uma característica fornecida pelo próprio Facebook Messenger. Então, formato e-mail. Vamos adicionar um novo input de dados aqui chamado exemplo. Um novo atributo chamado orçamento exemplo. E como mensagem nós vamos falar: anexe uma foto ou print de algum exemplo. E nós vamos aceitar imagem e documento como anexos. Então, nesse caso, é possível também receber arquivos, áudios e vídeos que o usuário enviar. Basta escolher no input de dados o formato, documento e imagem, ou áudio e vídeo, e assim sucessivamente. Como você pode notar também, você pode escolher mais do que um formato. Então aqui você pode receber qualquer tipo de arquivo, ou até mesmo texto, e assim vai. E esse valor vai ser salvo dentro do atributo orçamento e-mail. Vamos agora organizar regras do orçamento. Vamos perguntar o tema, o e-mail e o exemplo. E também vamos colocar aqui um bloco de texto perguntando se está tudo correto. Confirma o envio do pedido de encomenda. Vamos colocar aqui tema, atributos, orçamento tema, só para o usuário poder confirmar se ele digitou está correto. E aqui e-mail, orçamento e-mail. Salvar, coloca lá no final. Vamos adicionar duas opções. A primeira opção, como a gente pergunta, confirma o orçamento, o envio do pedido de encomenda? Sim. Vamos agora introduzir um outro conceito que é de palavras-chave na opção. Quando você cria uma opção, o título dela já se torna uma palavra-chave. Então, por exemplo, ao invés aqui de eu digitar, vamos colocar voltar ao início, ao invés aqui de clicar em portfólio, eu posso digitar portfólio. O Fred transforma o texto do título da opção numa palavra-chave. Nesse caso é aceito sem acento, com acento, maiúsculo, minúsculo e assim vai. Ó, veja que ele aceitou. Mas também você pode assimilar N palavras-chave para essa opção. Então aqui, por exemplo, em sim, eu posso colocar yes, S de sim. Eu posso colocar, por exemplo, o emoji de positivo. Vamos lá. Então tá aqui positivo. Eu venho aqui, tá ali, tá como positivo. Como ação, vamos colocar continuar, que a gente vai continuar no bloco logo após esse, para salvar e enviar o orçamento. E uma opção chamada não, no, N,
e negativo, que volta para o início desse grupo para o usuário começar o orçamento de novo, caso ele não confirme o envio do pedido. E agora, vamos também adicionar aqui. Como a gente está confirmando, você concorda com essas regras? Sim ou não? Então, se concordar, concordo. Vamos colocar aqui uma ação do tipo continuar, que quer dizer o seguinte: a execução estava parada aqui, o fluxo vai continuar naturalmente logo após esse bloco. Então, vai direto para a opção tema. E se o usuário discorda, discordo. Vai aqui e vamos resetar, vamos lá para o início do bot novamente. Você pode colocar não, no, não concordo como palavras-chave. Vamos publicar isso e vamos testar, porque aqui a gente vai pela primeira vez testar a captura de dados. Vamos aqui voltar ao início. Faltou um item no menu para a parte de orçamentos, mas vamos colocar aqui encomendas. Encomendas. Orçamento, encomendar, customizar, tela customizada como palavras-chave. Note que as palavras-chave são opcionais, porque até agora a gente não estava utilizando. Mas é sempre bom preencher, se acostumar a preencher. E vamos para o grupo de, aqui uma ação do tipo grupo, orçamento, salvar, vamos colocar o contato como última opção e encomendas penúltima, publicar. Vamos aqui resetar, voltar ao início. Agora sim, encomendas, vamos lá. Você está interessado em uma aula customizada? Saiba que só aceito se você concordar com algumas regras. As regras estão aqui. Concordo. Qual o tema para a sua pintura? Cachorros. Qual o seu e-mail? Olha o que eu falei anteriormente do Messenger fornecer automaticamente um botão com o meu e-mail da conta Facebook, como também eu posso digitar um outro e-mail aqui e o Fred vai validar. Eu vou digitar aqui errado, só para você ver o Fred validando. Ó, mensagem válida. Eu vou digitar aqui meu e-mail do Fred. Anexe uma foto ou um print de algum exemplo. Vamos lá. Eu vou escolher uma própria tela do Van Gogh, só para propósito de testes aqui. Vou enviar. Confirma envio do pedido de encomenda? Sim. Só que o que vai acontecer? A gente vai voltar para o início do bot, porque, mais uma vez, fluxo de execução natural. Aqui eu dei sim, continuar. Ele continuou, como não tinha mais nada, ele resetou. Esses dados, então, estão salvos no contexto desse usuário, nesse caso, no meu usuário, né? Eu na minha conta Facebook. A qualquer momento, então, como você pode ver, ó, meu atributo orçamento tema, orçamento e-mail contém as informações que eu forneci. Porém, isso não é repassado para o Van Gogh de forma nenhuma. Está simplesmente pendente aqui no Fred, para a minha conta de usuário. Cada usuário vai ter seus atributos isolados. Isso é muito bom, porque você isola o contexto do usuário na interação dele, mas também, ao mesmo tempo, se você não tirar esses atributos daqui, passar para alguma fonte externa, eles não têm muito valor a não ser para o usuário visualizar. E é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos.